A Equatorial Energia vendeu o seu setor de transmissão inteiro por 9,4 bilhões. Para onde será que vai ser a destinação desse dinheiro? Será que serão proventos, novos investimentos? E será que essa venda foi boa? Isso é o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Vamos à notícia. Equatorial vende negócio de transmissão para canadense por até 9,4 bilhões. A negociação inclui 100% das ações da Equatorial Transmissão S.A., empresa que administra 7 linhas de transmissão. O valor patrimonial dos ativos foi estimado em até 5,19 bilhões. Já a dívida associada aos ativos de transmissão somava 2,86 bilhões no encerramento de 2024. Com a conclusão da operação, a Equatorial deixará de deter qualquer participação direta e ou indireta na Equatorial Transmissão e nas transmissoras, cujos ativos foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017 e formam um portfólio representativo de grande qualidade. A Equatorial informou ainda que os recursos obtidos com a venda poderão ser direcionados tanto para acelerar a redução do endividamento, quanto para explorar novas oportunidades de negócio, além da possibilidade de distribuição de proventos. Então vamos destrinchar um pouco mais essa informação, pessoal. Vamos falar um pouco do impacto no lucro. Olhando o lucro líquido consolidado de 2024, o setor de transmissão foi responsável por 818 milhões, porém com os ajustes, esse valor ficaria em torno de 617 milhões, fiz a conta aqui ao lado, e esses 617 milhões são responsáveis por 24,4% da receita total da Equatorial de 2024, que foi 2,5 bilhões. E aqui só fazendo uma conta de padeiro, pessoal. A Equatorial vendeu os seus ativos de transmissão por 9,4 bilhões, dividido pela receita de 617 milhões, daria 15,23. Isso aqui, pessoal, são os anos que a Equatorial adiantou de receita dessa linha. Adiantou entre aspas, porque como ela vai receber esse valor agora, mas está passando o ativo para outra empresa, acaba que ela adianta essa receita. E agora vamos falar de alguns pontos que a Equatorial tem que ter atenção para poder destinar esse dinheiro. A Equatorial fez a aquisição da Sabesp na privatização em julho de 2024. Perceba que o valor de mercado da Sabesp é de 70,88 bilhões, 15% que foi a fatia que a Equatorial comprou equivale a 10,6 bi, o valor efetivamente pago pela Equatorial foi de 6,9 bilhões, 67 por ação, e a cotação na época era de R$ 74. A cotação atual, pessoal, encontra-se em 103,7, ou seja, em menos de um ano já houve uma valorização de 35%. E por que teve esse gap entre o preço que a Equatorial pagou e a cotação da época? É porque a Equatorial foi a única empresa a apresentar uma proposta e também a Equatorial não poderá vender as ações até o fim de 2029 e caso os investimentos não se concretizem ou a qualidade do serviço caia, a Equatorial estará em xeque. E percebam, pessoal, que a estimativa de proventos a receber da Sabesp por ano é de 148 milhões. A Sabesp não tem pago bons dividendos, gira em torno de 1,5% a 2% ao ano, mas mesmo assim é uma boa fatia, é uma nova rentabilidade que vai cair para a Equatorial Energia. E por que eu quis trazer essa aquisição da Sabesp, pessoal? Para não ter uma queda na receita da Equatorial, eles vão precisar de fazer novos investimentos, talvez fazer novas aquisições. Então eu quis mostrar que pelo menos a aquisição da Sabesp pela Equatorial, até o momento, aparentemente foi algo rentável. Esse seria um dos pontos que a Equatorial poderia destinar o dinheiro. O segundo ponto seria destinar o dinheiro para quitar um pouco da sua dívida. Percebam, pessoal, que a alavancagem hoje da Equatorial encontra-se em 3,2. Para mim, esse já é um sinal vermelho, é uma alavancagem um pouco acima do normal. Por mais que seja uma empresa elétrica que normalmente tem os seus resultados mais previsíveis, acima de 3 eu já começo a ligar um sinal de amarelo para vermelho. A dívida líquida da Equatorial gira em torno de 41,6 bilhões, porém aparentemente vai reduzir um pouco porque a dívida das transmissoras está indo embora junto com a venda. O prazo e o custo médio da dívida é de 5,1 anos e 11,2% ao ano, respectivamente. É um prazo relativamente curto, pessoal, não é um prazo grande, mas a maior parte da dívida fica para depois de 2027. Para o curto prazo, não terá grandes amortizações.
Então esse é um ponto que a Equatorial bateu no fato relevante, pessoal, que eles poderiam utilizar uma parte dos 9,4 bilhões para abater nesses 41 bilhões de dívidas. Conforme eu havia falado, provavelmente essa dívida vai descer em torno de 39,5 bilhões, porque junto com a venda já está levando uma parte da dívida, mas a dívida ainda continua muito alta e eles poderiam utilizar esse dinheiro para quitar uma parcela dessas dívidas. A Equatorial tem dois grandes pontos de distribuição que estão vencendo no curto prazo para agosto de 2030 e julho de 2028, porém já foi informado que em assembleia eles já verificaram essa questão e estão sentando para negociar. E essas duas operações são responsáveis por grande parte da receita da distribuição da Equatorial. Essa parte de transmissão seria a venda que vai ser efetivada. E o terceiro ponto, que seria a destinação desse desinvestimento para provento. Então eu fiz aqui, isso é apenas uma projeção, isso aqui é apenas algo para estudo, pessoal. Isso aqui com certeza não vai se concretizar, até porque atualmente a Equatorial não tem pago grandes dividendos. O dividend yield médio dela ficou em torno de 1,91. Então perceba que se os 9,4 bilhões fossem destinados 100% para proventos, daria um dividend yield de 22,58, juntando com o dividend yield médio da receita da Equatorial, isso subiria para 24,5. Porém, conforme eu falei, pessoal, provavelmente não vai ser uma destinação total para dividendos, nem faria sentido fazer algo assim, porque a Equatorial tem que pensar no futuro, tem que arrumar novas linhas, tem que se planejar, tem que ter um CAPEX, tem que ter investimentos. Empresas elétricas, no geral, precisam de grandes investimentos para poder trazer retornos atrativos, mas a gente poderia pensar desse investimento, se fosse destinado em torno de 10% a 40%, poderia gerar um dividendo de 4% a 11% para os acionistas da Equatorial. E aqui mostrando um pouquinho do calendário, a Equatorial Energia paga dividendos uma vez por ano. A data desse ano já foi um JCP para o dia 13/1, porém deve ter mais um para março agora. E o dividend yield máximo, para você saber, é só você dividir pelo PL atual. O PL atual da Equatorial gira em torno de 17,3. Então, mesmo se destinasse o total de lucros para dividendo, o máximo seria de 5,78. Porém, como o payout da Equatorial tem girado em torno de 25% a 30%, ficamos com esse dividendo em torno de 1,4% a 1,73%. De 2015 até agora, tem crescido bastante sua receita, apesar que em 2022 houve um decréscimo no lucro, porém a receita também aumentou e depois a receita e o lucro vêm aumentando de uma forma muito interessante. Aqui mais alguns indicadores que eu gosto de mostrar para vocês. O preço sobre valor patrimonial, a média da empresa foi de 2,67, porém atualmente encontra-se em 1,52. E o preço sobre valor patrimonial atual é de 17,51 e a média da empresa foi em 15,9. Então, olhando apenas por esse indicador, a empresa estaria levemente mais cara do que a sua média. Porém, é uma empresa muito boa, pessoal, realmente. Os gestores, as instituições, os acionistas não deixam ela ficar em preços confortáveis para a gente poder aportar. E olha que interessante, essa foi uma pesquisa que houve do BTG Pactual em que olhava o sentimento dos gestores para as empresas de 2025. E nas teses longas, que são as teses compradas, ou seja, empresas que eles acreditam que vão subir em 2025, a Equatorial teve 31% dos gestores acreditando nela para 2025. O gráfico que eu sempre gosto de mostrar, que é o gráfico de lucro versus cotação. Aparentemente não há assimetria, pessoal. Os lucros vêm subindo e a cotação também vem subindo junto, vem acompanhando. Eu gosto daquele gráfico em que o lucro sobe e a cotação cai, porque pode ser que o mercado está dando sopa, está dando bobeira numa determinada ação. Porém, na Equatorial não acontece isso. Os lucros estão subindo e a cotação segue junto. E para finalizar, quem quiser dar um pause pode dar uma olhada, mas deixei só alguns detalhes da minha planilha pessoal. A Equatorial teve um lucro líquido ajustado de 2,5 bilhões em 2024, com um PL de 16,66, e o lucro líquido projetado para 2025 mantive praticamente o mesmo lucro de 2024. Ficaríamos então com um PL de 15,71, e eu havia falado, o PL médio é de 15,9 dos últimos 10 anos, então praticamente olhando por esse indicador, você não teria uma margem boa para poder aportar.
e o dividendo em torno de 1,59. Acredito que não vai pagar muito além disso. Então é isso, pessoal. Me conta aqui, você tem essa ação em carteira? Você gosta dela? Tem gerado frutos? Tem te dado alegria? Atualmente não tenho ela, não estou pensando em aportar ainda, não pela empresa em si, mas pelo preço. Não acho o preço atual um preço interessante. Mas me conta aqui qual foi seu preço médio, se você tem essa ação em carteira. No mais, deixa um ótimo dia e um grande abraço.